Salve, salve! Aqui é o Luiz Mrad, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre os principais temas que caem na prova de matemática do Enem e que com certeza vão aparecer na sua prova esse ano. Se você quer tirar mais de 900 na prova do Enem, é indispensável que você domine esses três conteúdos. Então prepare-se, pegue papel e caneta e vamos lá. Roda a vinheta. Então, bora para o primeiro assunto do vídeo, que é estatística. Estatística é um dos assuntos que mais aparece no Enem. No ano passado, por exemplo, em 2023, 15% das questões envolvia estatística e gráfico. E a ideia do vídeo é que a gente entenda o que é estatística e, basicamente, o que a gente precisa para o Enem, tá? A estatística são algumas medidas que a gente faz em um conjunto de dados. E as medidas importantes para o Enem são média, moda e mediana. E a minha ideia é que você, que já provavelmente viu isso na escola, entenda uma forma mais fácil de calcular cada uma dessas três medidas. Então vamos lá, pensa um conjunto aqui: 2, 10, 12, 16 e 20. 2, 10, 12, 16 e 20. Como que a gente calcula a média na escola? Como que a gente calcula? A gente faz a soma dos termos e divide pelo número de termos. Então, a gente tem 2 mais 10 mais 12 mais 16 mais 20 dividido por 5. Então, 2 mais 10, 12, mais 12, 24, mais 16, 40, mais 20, 60, dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. E aí, basicamente, tem mais formas da gente trabalhar isso aqui. E é isso que eu quero te mostrar. A primeira delas é o seguinte: geralmente no Enem, a gente vai comparar 5 médias diferentes. E aí, geralmente, a gente não vai precisar dividir pelo número de termos. Vou te mostrar o que eu estou falando no exercício. Mas uma outra forma de calcular a média que é bem legal é usando referência. Como que a gente vai fazer isso? Esse cara aqui, por exemplo, vai ser a nossa referência. Eu vou, primeiramente, comparar os outros números com ele. Então, 2 está 10 abaixo. 10 está 2 abaixo. O 12 está 0, né, porque está na mesma posição. O 16 está 4 acima. E o 20 está 8 acima. Quando eu somo isso aqui tudo, ó, 10 com 2 negativo, né? Aqui vai dar menos 12, os dois estão negativos. E aqui vai dar mais 12. Isso quer dizer que a soma desses 5 termos é 0. Dividido por 5, que é o número de termos, eu vou ter o resultado 0. Esse resultado eu vou sempre somar na minha referência. Então, 12 mais 0, a minha média é quanto? 12. Agora imagine que eu use o 10 como referência. Imagine que eu uso o 10, poderia escolher qualquer número. Vamos entender a diferença de cada número para o 10. 2 para 10 está 8 abaixo, 10 para 10 está na mesma posição, 12 para 10 está 2 acima, 16 para 10 está 6 acima e 20 para 10 está 10 acima. Então vamos fazer a soma aqui, ó. 10 com 6, 16, com 2, 18. Menos 8, 10. Dividido por 5, 2. E aí eu pego esse 2 e somo onde? Na minha referência. Quanto que é 10 mais 2? 12, que é justamente a média. Então, uma das formas de calcular a média é usando um termo de referência. A outra é usando só a soma, porque muitas vezes a gente não vai precisar dividir. Agora, falando de moda, imagine que eu tenho esse conjunto de termos: 1, 2, 2, 4, 6 e 8. A moda ela vai indicar para a gente o termo de maior repetição. Então, nesse caso, quem é a moda é o 2. Nesse caso, a moda é o 2, porque é o termo que mais se repete nessa sequência. Se a gente tivesse uma sequência muito parecida,
1, 2, 2, 4, 4 e 8. Ao invés de 6, o 4. Então, a gente vai ter dois termos que são moda, porque os dois termos se repetem duas vezes. Então, a gente vai ter aqui um conjunto bimodal. Então, eu posso ter uma moda ou mais de uma moda. Esse conceito aqui é bem fácil e deve ser explorado na hora da prova lá para a TRI. O último é a mediana, que é o mais legal. Geralmente, o Enem entrega os elementos do conjunto sem que eles estejam ordenados. E aí muita gente quer ordenar isso aqui, ó. 1, 3, 5, 8, 10, 12 e 20. E quer pegar o termo central, que é esse cara aqui, ó. O 8. Mas você não precisa ordenar. Isso vai te ajudar na hora da prova. Eu vou te mostrar como. Porque se você simplesmente for eliminando um menor com o maior, o 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 elemento que sobrar será exatamente a sua mediana. Caso sobre dois elementos, é porque o número de termos é par. Você faz a média simples dos dois que sobraram. Então é isso que você precisa saber basicamente de média, moda e mediana. Bora para o exercício que eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Nesse tipo de exercício, ele tem 5 jogadores e ao ler o comando a gente percebe que o presidente quer contratar um jogador. E ele deseja contratar o jogador que obteve a maior média de gols. Você há de concordar comigo que a média vai ser feita como? Pelo aluno comum, aluno Juninho, lá o seu concorrente. Ele vai somar isso aqui e vai dividir por 4, achar a média do jogador 1. Somar e dividir por 4, achar a média do jogador 2. E assim sucessivamente. Mas você não precisa saber isso. Por quê? Basicamente, como você vai sempre dividir por 4, basta que você some. Então aqui, ó, 21 com 21, 42, com 24 vai dar 66, com 21, 87. Já aqui a gente vai ter 22 com 22, 44, com 21, 65, com 20, 85. Já aqui, 26 com 21, 47, 67, 88. Aqui a gente tem 19 mais 18, então a gente vai ter a mesma coisa de 20 mais 17, né? 37, com 3, 60, com 40, né? Com 20, 60, com 23, 83. Então a gente tem uma soma 83. E aqui, ó, 16 com 16, 32, com 21, 53, com 26, 79. Claro que você pode fazer essas somas à mão também, tá? Logicamente, quem que a gente encontra aqui? O cara que tem o maior numerador. Se eu fosse dividir isso aqui tudo por 4, ia me dar muita conta e esse cara ia continuar sendo maior. Então, o jogador 3 na alternativa C é o melhor deles. Muito mais fácil do que ficar dividindo por 4. Se eu quisesse usar, por exemplo, a referência para achar as médias, esse cara aqui eu colocaria o 22 como referência. Então, eu tenho aqui menos 2, eu tenho aqui menos 1, 0 e 0. Então, seria menos 3, que é a soma de menos 2 com menos 1, sobre 4 termos, mais a minha referência, que é 22. Então, a minha média seria menos 0,75 mais 22, que daria 21,25. Se a gente calcular a média para o jogador 3, com certeza ela é maior. Fácil de fazer, 88 dividido por 4 vai dar o próprio 22. Beleza? Agora vamos para o exercício de mediana, para você ver como que vai facilitar a sua vida também. Aqui, muito aluno pegaria os termos, ordenaria, para depois calcular a mediana, mas não precisa. Ele quer a mediana dessa taxa de desemprego. Repare que a gente não precisa nem
ler o enunciado. Basta calcular a mediana. Como que a gente vai fazer? Eliminar o maior com o menor. O maior, 8,9, com o menor, que é 7,5. O maior, 8,6, com o menor, que é 7,6. O maior, que é 8,5, com o menor, que é 7,6 de novo. O maior, que é 8,5, com o menor, que é 7,7. O maior, que é 8,2, com o menor, que é 7,9. Sobraram dois elementos. É a média entre 8,1 e 7,9. Esse vírgula 1 eu empresto para cá, ó. Então fica 8 aqui e 8 aqui. 8 mais 8, 16, dividido por 2, o próprio 8. Resposta 8%. Beleza? Muito mais fácil do que você ter que colocar em ordem e achar os dois termos no meio. Fechou? Então não seja um aluno juninho em estatística e mediana, porque isso vai fazer muito mal para o seu Enem. E agora bora para o segundo tema que mais aparece no Enem, que é a famosa razão e proporção. Esse tema ele engloba alguns outros temas, como regra de 3, escala, e teremos vídeos aqui no canal específicos de cada um desses temas. Mas hoje eu queria que você saísse desse vídeo entendendo basicamente o que é razão, o que é proporção, como a gente vai ter uma relação diretamente proporcional e inversamente proporcional e como que isso pode aparecer no Enem, principalmente em questões de escala e de regra de 3. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, uma razão é uma fração, A sobre B. E para termos uma proporção, a gente vai ter aqui um C sobre D. Então a proporção é uma igualdade entre duas razões, que seguem a mesma proporção de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos analisar cada uma dessas situações. Imagine as grandezas. Força é igual a massa vezes aceleração. E imagine que essa grandeza, força igual a massa vezes aceleração, a gente possa escrever massa é igual a força dividido por aceleração. Dividir os dois lados por A. Agora imagine que a gente tem uma massa fixa, uma massa de 5 quilos. Se a gente aplicar uma força de 10 newtons, a gente vai ter 10 dividido por alguma coisa, tem que dar 5. A aceleração vai ser 2. Se a gente cresce essa força 4 vezes, 40 newtons, a minha aceleração também cresce 4 vezes, porque 40 dividido por 8 vai continuar dando 5. Então, repare que força e aceleração serão grandezas diretamente proporcionais. Eu posso falar que 10 está para 2, como 40 está para 8, sem problema. Então, 10 está para 2, como 40 está para 8. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Mas imagine que eu tenho aqui, ó, D igual a VT, Deus vê tudo. E eu tenha uma distância fixa aqui de 100 quilômetros. 100 quilômetros. Se eu viajar a uma velocidade de 100 km por hora, eu vou gastar 1 hora. Se eu viajar a 50 km por hora, o que acontece? A gente pensa, se a velocidade diminuir, o tempo vai diminuir também. Não, na verdade o tempo vai aumentar para 2 horas. Por isso que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então a gente não pode montar aqui 100 está para 1, assim como 50 está para 2. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa inverter a seta antes de montar. Então a gente tem que fazer 100 está para 1, como 50 está para 2,
Lembrando que esses caras estão invertidos. Então, é muito mais fácil, ao invés de você fazer isso, e pensar que eles são opostos, é muito mais fácil você já montar esse cara aqui trocado. Então, você coloca 100 está para 2, 100 está para 2, aqui, assim como 50 está para 1. 100 sobre 2 dá 50, 50 sobre 1 dá 50. Então, você inverte essa segunda posição. E como que eu vou saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais só olhando para a equação? Sempre eu vou ter algo constante. Então, eu sempre avalio de duas em duas. Essas duas formam fração. Se elas formam fração, é diretamente proporcional. Essas duas formam uma multiplicação. Então, se elas formam uma multiplicação, elas são inversamente proporcionais. Esse é o conceito de razão e proporção. E aí, uma das coisas que mais aparece em prova é a bendita, né, da escala, que é uma proporção. A bendita da escala. E aí, imagine que você tem a seguinte situação. Você tem um terreno em um mapa e você tem esse mesmo terreno em escala real. E o que vai acontecer? O exercício vai te indicar, por exemplo, uma escala de 1 para 10. Ou uma escala de 1 para 20, por exemplo. E aí, você vai ter um macete muito legal. Você sempre vai usar o fator de escala. Para ir daqui para cá, do menor para o maior, você vai multiplicar por 20. Para ir do maior para o menor, você vai dividir por 20. Então, por exemplo, se aqui tinha 4 metros e aqui tinha 6 metros, a minha maquete aqui, o meu desenho, ele vai ser dividido por 20. Então, 4 metros são 400 centímetros e 6 metros são 600 centímetros. E aí basta dividir 400 e 600 por 20. 400 por 20 vai dar 20 e 600 por 20 vai dar 30. Então, a gente tem aqui uma maquete de 30 por 20, representando um terreno de 400 por 600. Então, guarda isso. Esse cara aqui é o fator de escala. É o fator de escala. Deixa o concorrente se ferrar fazendo regra de 3, né? Pensando, 1 está para 20 como 1 está para x está para 400. 1 está para 20 como x está para 600. Não precisa. É só usar o fator de escala. Então, vamos para os exercícios que a gente ainda vai descobrir um outro perigo que tem na hora de escala na prova. Olha que legal isso aqui. Na construção de um conjunto, né? Então, aqui a gente até pode ler o comando primeiro, que ele pede as medidas de comprimento e largura na maquete, em centímetros. E ele fala, na construção de um conjunto habitacional de casas populares, elas são feitas com dimensões de 20 metros de comprimento, então elas têm 20 metros de comprimento, por 8 metros de largura. E aí ele quer uma maquete com uma escala de 1 para 200. Ao invés de ficar fazendo conta, o que você vai fazer? O comando pede em centímetros. Então, eu já vou transformar esse cara para centímetros. Eu tenho 2.000 centímetros e eu tenho 800 centímetros. Para transformar em maquete, é a coisa mais fácil já criada na história. Porque eu vou pegar 2.000 e dividir por 200, vai dar 10. E eu vou pegar 800 e dividir por 200, vai dar 4. Então, as dimensões são 10 e 4. 10 de comprimento e 4 de largura. Então, 10 de comprimento e 4 de largura. Cuidado para não marcar aqui, porque a gente tem uma palavra, um distrator aqui, que é o respectivamente. Então, para de fazer regra de 3 para a escala. É só pegar esse cara e dividir. Então, peguei 2.000 e dividi por 200, ou peguei 800 e dividi por 200. Tá? Qualquer um dos resultados aqui, você chegaria facilmente na letra C. Porém, escala tem um perrengue, que é quando a gente fala de área. Olha só, após essa modificação,
quanto aumentou em centímetro quadrado a área do desenho da planta. Começando pelo comando, igual o método ASE fala para a gente fazer. Se você não conhece esse método, inclusive, a gente precisa que você se inscreva aqui no canal, porque a gente fala muito de método ASE, tá? Então, método ASE começou pelo comando, após a modificação, quanto aumentou em centímetros quadrados a área do desenho. Então, a área do desenho. Em um folheto de propaganda, foi desenhada uma planta de um apartamento. Então, o apartamento, ele mede na vida real, claro que não na planta, né? 6 por 8. Então, ele mede 8 metros por 6 metros. E aí, a gente teve um desenho na escala de 1 para 50. Então, o nosso desenho estará em escala de 1 para 50. Então, se aqui tem 800 centímetros, aqui vai ter 800 dividido por 50. Se aqui tem 600 centímetros, aqui vai ter 600 centímetros dividido por 50, que é 1 para 50. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? 800 dividido por 50 é 80 dividido por 5. Vai dar 16 centímetros. E 600 dividido por 50 é 60 dividido por 5, vai dar 12 centímetros. Então, a área é 16 vezes 12. Mas ele falou, foi decidido aumentar o desenho da planta, passando para a escala de 1 para 40. Então, agora, a gente tem uma planta um pouco maior. 1 para 40. Então, agora a gente tem uma planta um pouco maior. E aí, o que a gente vai fazer? Pega o 800 e divide por 40, vai dar 20 centímetros. Pega o 600 e divide por 40, vai dar 15 centímetros. Aqui a área, então, é 300 centímetros quadrados, menos, porque ele quer a diferença, né? Ele quer quanto aumentou, da área antiga. 16 vezes 12 é 16 vezes 10, que é 160, mais 6 vezes 12, 6 vezes 2, perdão, que é 12. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 16 vezes 12 vai ser 16 vezes 10, mais 16 vezes 2. Falei um trava-língua ali, né? Então, a gente tem 160 mais 32, a gente tem 192. Então, aqui vai ser 300 menos 192. Então, a gente vai ter um resultado aqui de 108 centímetros quadrados, que é a letra B. Mas, se a gente quisesse fazer isso de forma muito fácil, era só a gente fazer a seguinte conta. Olha que loucura, usando escala, tá? Usando escala agora vai ser muito louco. O que a gente vai fazer? A área desse cara aqui, ó, é 800 vezes 600. 800 vezes 600. Só que a gente não é bobo nada, né? 8 vezes 6, 48, com 4 zeros. Então, a gente tem aqui 480 mil centímetros quadrados. Para achar a área da primeira escala, não é difícil. Eu pego 48 com 4 zeros e divido pelo meu fator de escala. Só que como a gente está falando de área, eu vou dividir por ele 2 vezes. 50 vezes 50. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar a área original e vou dividir pelo meu fator de escala ao quadrado. 1 vezes o outro. Então, aqui agora fica simples de resolver. Por quê? 0 com 0 corta com esses 2 zeros. A gente vai ter aqui 48 vezes 100 dividido por 25. Então, aqui vai dar 4. 48 vezes 4, 192. E aqui, mais fácil ainda. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. 4 vezes 4 é 16, então fica 48 vezes 100 sobre 16. 48 é 3 vezes 16, então a gente tem
300 centímetros quadrados. E a diferença desses dois é, obviamente, 108. Então, coloca uma coisa na cabeça. Se a escala é 1 para cá, na área ela vai ser 1 para cá ao quadrado. E no volume ela vai ser 1 para cá ao cubo. Então, se a escala de algo é 1 para 3, a escala da área que vai ser modificada é de 1 para 9 e do volume que vai ser modificado, é 1 para 27. Então, se eu tenho um cubo, de 1 por 1 por 1, e eu pego e amplifico ele numa escala de 1 para 2, ele vai ter 2 por 2 por 2. Então, a minha escala de área não vai ser 2, vai ser 2 ao quadrado. Então, a área desse cara aqui, que era 1 vezes 1, agora é 2 vezes 2, que é 4. Por isso que a escala de área aqui é 1 para 4. E, por fim, a escala de volume, que é 1 para 8. Repara que 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 de volume, e aqui 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 de volume. Então, quando você dobra cada uma das dimensões, o volume tem que ser multiplicado por 8. Sempre lembre-se disso na hora do Enem, para você não dar mole e ser um aluno juninho. E por fim, o último assunto, que é função de primeiro grau. Função de primeiro grau. Um assunto muito cobrado, muito cobrado no Enem, e que é simples demais. Por que ele é simples demais? Porque a função de primeiro grau ela é do tipo y igual a x mais b. E você tem que entender cada um desses dois parâmetros com muito cuidado, cada um desses dois parâmetros. Primeiro, a gente vai entender o parâmetro A e depois a gente vai aprender o parâmetro B. Quando a gente fala de parâmetro A, então vou colocar aqui, ó, parâmetro A. Muita gente só fica focado em falar que o A positivo, a função é crescente, e que o A negativo, a função é decrescente. Isso é verdade? É, mas o A não indica só isso. Vamos lá. Se a gente tem um gráfico aqui, ó, vou fazer 2. A gente tem um gráfico, que é uma reta, função de primeiro grau sempre é uma reta, crescente. A gente tem uma reta crescente aqui. O A aqui, de fato, é positivo. Mas o que significa o A? O A significa quantas unidades serão acrescidas a cada unidade de x. Então, quanto que o y cresce a cada unidade de x. Então, se aqui a gente tem 1, 2 e 3, e aqui a gente tem 10, 15 e 20, para cada unidade de x subiu uma unidade em y. Subiu 5 unidades em y. Então, o A ele vai ser quem? 5. Da mesma forma, quando a gente tem um gráfico decrescente, uma reta decrescente, a gente sabe que o A é negativo, então o A é menor que 0. Portanto, aqui a gente vai ter o efeito contrário do que a gente tinha no outro gráfico. Vou até colocar em preto. A gente vai ter um efeito contrário do que a gente tinha no outro gráfico. Se aqui é 1, 2 e 3, aqui vai ser 20, 15 e 10. Porém, o meu A, que era 5 positivo, agora vai ser menos 5. Por que ele vai ser menos 5? Para cada unidade de x, ele está descendo 5 em y. Beleza? Então, entender o que é o A é muito importante. Além dele ser crescente e decrescente, ele ser a quantidade acrescida ou decrescida em y para cada unidade de x. E agora, por isso, né, que a gente calcula ele como a variação de y entre dois pontos em relação à variação de x.
Então, aqui, por exemplo, como é que a gente calcularia desse ponto para esse ponto? 20 menos 10, que dá 10, e 3 menos 1, que dá 2. 10 dividido por 2, 5. Se fosse desses dois pontos, 15 menos 10, 5 dividido por 2 menos 1, que é 1, né? 5 dividido por 1 dá 5. Por isso que a gente usa essa abençoada dessa fórmula aqui. Já o B é incrível como que é fácil. O B é incrível como que ele é fácil. O parâmetro B, ele vai ser simplesmente onde o gráfico toca o eixo Y. Então, se a gente tem uma função aqui decrescente e ela toca o eixo Y em 10, por exemplo, a gente já sabe que a gente vai ter uma fórmula aqui em que B será 10. Então, quando a gente for escrever y igual a x mais b, a gente vai ter um a negativo, que ele desce, mais um 10. Então, na hora que a gente calcular esse a, ele vai vir negativo. Claro que na hora de substituir, a gente bota o ax positivo para forçar que ele venha negativo. Vamos entender como que isso pode salvar a gente na hora do Enem. E é para isso que a gente está aqui. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Como ele tem um comando que pede a expressão algébrica, que relaciona a quantidade, e ele tem um enunciado com um gráfico, eu posso desconsiderar o contexto. E eu vou olhar só para esse gráfico. Olhando para esse gráfico, eu não preciso ficar substituindo. Geralmente você fica encontrando A, delta Y, delta X, substituindo depois para achar o B. Não precisa. Por quê? Primeiro, ele é decrescente. De cara, ele é decrescente. Se ele é decrescente, eu não posso ter o A positivo. E se ele é decrescente e corta no 50, eu não posso ter o B500. Então, em 10 segundos, você conclui que o B é 50 e o A é menos 1 sobre 10. O que o concorrente Juninho vai estar fazendo? A é delta Y sobre delta X. Aí ele vai pegar o Y desse cara, que é 0, menos o Y desse cara, que é 50. O X desse cara, que é 500, menos o X desse cara, que é 0. Aí ele vai encontrar menos 50 sobre 500. Que ele vai cortar menos 5 sobre 50, vai dividir por 5, menos 1 sobre 10. E aí só depois o Juninho vai, y igual a x mais b, ele vai falar, uai, eu tenho esse ponto aqui, ó, 0 para y, menos 1 sobre 10 para a e 500 para x. Aí ele substitui. Aí ele chega na incrível conclusão de que b é igual a 50. Então ele gasta 2 minutos para fazer isso aqui, ainda erra a conta, gasta mais 2 minutos e você já fez umas 3, 4 questões. Por quê? Você só de olhar já conseguiu identificar isso. Ah, mas na hora do Enem não vai dar para fazer. Vai! Essa questão é do Enem. Ela está na minha apostila, entre as 2.500 questões da minha apostila, essa está entre elas. E dessas 2.500, mais 2.000 são relacionadas com o Enem. Então é muito legal ter acesso a essa apostila. Beleza? Vamos pegar mais um para a gente analisar. Olha esse aqui. Esse aqui não tem nem gráfico. Esse aqui não tem nem gráfico. Mas eu não preciso ler o enunciado também. Porque ele está pedindo expressão algébrica de x em função de y. E ele me deu os valores. Novamente, o que o aluno Juninho iria fazer? Y igual a x mais b. Ele ia pegar dois pontos aqui e substituir o y e o x e depois fazer sistema. A gente não precisa disso, porque a cada 5 unidades de x, então vou colocar aqui, ó, a cada 5 de x, está acontecendo o que com y? Subindo 0,35 centímetros. O que a gente aprendeu? O que é o nosso A? Quanto sobe para cada unidade de x? Então, se eu estou subindo de 5 em 5 e estou subindo 0,35, se eu estivesse subindo de 1 em 1, é só dividir esse cara por 5. Eu já acho 0,07. Então, a minha taxa de crescimento ou de decrescimento
de decrescimento ou de crescimento, é de 0,07 para cada x. Então, 0,07 para cada x é o meu A. Olhando as alternativas, eu já elimino. E já chego onde? Na letra E. Ah, mas e se eu tivesse que achar o B? E se aqui tivesse na letra B, por exemplo, y igual a 0,07x mais 8. Mais 7, mais 8. Como que eu compararia esse B? É muito fácil. O B é onde corta o y, ou seja, onde o x é 0. 15, 10, 5, 0. Então aqui, ó, tirei 0,35, tirei 0,35, é só eu tirar de novo. 6,35 menos 0,35 vai dar 6, que é justamente o meu B que está aqui. Então, se você aprende a fazer a análise de parâmetros, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Beleza? O gráfico aqui, se a gente quisesse desenhar, era um gráfico crescente, porque quanto mais o x cresce, mais o y cresce, que a gente vai ter o início do y em 6, um gráfico crescente, e que para cada unidade de x, a gente sobe 0,07. Então aqui 0,07, 0,014, 0,021, 0,028, 0,035. Então aqui a gente está em 6,35. Quando o meu x vale quanto? 5. 5 e 6,35. Muito mais fácil e nunca mais você vai errar função de primeiro grau no Enem. Beleza? Então é isso. Esses foram os 3 temas mais importantes do Enem. Claro que agora você vai ter que sentar e fazer mais exercícios sobre esses temas. Se você gostou desse conteúdo e quer alcançar mais de 900 pontos na matemática do Enem e ser aprovado no curso dos seus sonhos, eu tenho um convite para te fazer. Vai rolar um evento muito legal chamado Dominando a Matemática do Enem. Serão 4 dias de aula gratuita, onde eu vou te explicar o método que eu utilizo para resolver qualquer questão do Enem em tempo recorde. Então, corre aqui na descrição, clica no link e se inscreva. É online, é gratuito, o evento vai ser bem legal e você com certeza vai sair dele transformado em relação à matemática do Enem. Ah, e aproveitando, se você gostou do conteúdo desse vídeo, toca aqui no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e não ficar de fora e comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual assunto você quer que eu grave um vídeo especificamente para a matemática do Enem desse assunto. Então eu vou trazer como que esse assunto que você precisa cai no Enem e tudo que você precisa saber sobre ele. Beleza? Valeu, seja sempre bem-vindo por aqui e até a próxima.